Estamos no ar. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende do horário que você vai assistir esse vídeo. E provavelmente você está olhando aí para a tela, se perguntando, podcast? Na verdade, não é podcast. Nós somos produtores, nós somos criativos e nós podemos, sim, ressignificar e dar novos sentidos àquilo que nós queremos e precisamos. Então, podcast nada mais significa que cutucar o elenco. Se você colocar aí, pesquisar no tradutor, prod significa cutucar, cast significa elenco. E hoje é inédito, estamos gravando a primeira edição do podcast, iniciando com o nosso mentorado, um dos nossos parceiros, irmão, cliente, e que está envolto ao nosso ecossistema. Já já eu vou apresentar aqui para vocês. Então veja só, podcast, papo de homem para homem, e aqui agora nós vamos cutucar esses homens, nós vamos espremer esses homens, porque o conteúdo mais fresquinho que sair da tua boca é aquele que de fato está predominando. Presta atenção, hein? E veja só o que vai acontecer aqui agora nessa primeira sessão do podcast. Muito bem-vindo, Kleber Sestari. Esse é o nosso convidado de hoje. Ele é consultor financeiro, ele é pai, ele é esposo, ele é servo de Cristo. E o que mais, Kleber? Começa aí se apresentando, complementando aí minha apresentação. Rapaz, eu sou tanta coisa que nem eu sei me definir exatamente para uma única definição. Sou servo de Deus, Deus me abençoou, me deu a bênção de poder conversar bem com as pessoas, de poder me manifestar, de conseguir fazer alguns negócios, de conseguir me socializar com facilidade. Então, o Kleber, quem é o Kleber? O Kleber é pai, esposo, filho, ele é empresário, ele é mentor, ele é um consultor, é um esportista, porque eu gosto muito de praticar esporte e carrego dentro de mim essa competitividade, não só no esporte, mas na vida. Eu compito com quem? Comigo mesmo. Eu quero sempre ser melhor do que eu fui ontem. Então, hoje eu quero fazer alguma coisa que amanhã eu vou lembrar que hoje eu fui bom, mas amanhã eu preciso ser melhor. Uau! Então esse é o Kleber Sestari. Quando nós perguntamos para as pessoas quem é você e fala sobre você, as pessoas têm um certo bug. Dá uma paradinha ali e agora, como que eu vou falar de mim? Eu sempre digo que quando um determinado homem trabalha numa empresa de carro, ele faz treinamento sobre o carro, ele faz imersões sobre aquele produto, e quando é para apresentar um carro, ele sabe falar muito bem. Esse carro tem motor tal, tem direção tal, o estofamento dele é tal, ele sabe falar muito bem de um produto. Mas quando vai falar de si próprio, ele não sabe dizer o que ele carrega dentro. E aqui, como vocês podem observar, toda essa filosofia do podcast, que já já vocês vão saber mais, vocês estão vendo aqui alguns livros, e entre esses livros, vocês podem ver aqui que está escrito Eu Me Vendo. É esse tema que é enigmático, e até mesmo antes de começar esse podcast aqui nos bastidores, nós estávamos falando sobre o que é Eu Me Vendo. O Eu Me Vendo tem 3 categorias, tem 3 tópicos do Eu Me Vendo. O Eu Me Vendo quando eu me vendo e tampo meus olhos. O Eu Me Vendo quando eu estou me vendo, me olhando. E o Eu Me Vendo quando eu me posiciono para que me comprem. Eu estou à venda. E você, Kleber, está à venda? Eu estou à venda, sim. Nós estamos à venda. Tem muitas pessoas que não entendem isso e falam assim, eu não estou à venda. Em todo tempo nós estamos à venda. Sabe quando é que você estava à venda? Presta bem atenção. Quando tua namorada, que hoje é tua esposa, estava te olhando. Ela tinha que ter algum motivo para se aproximar. E esses estímulos não foram emocionais. Ela não viu o seu interior. Foi algum estímulo exterior. E o que acontece? O que nos convidaria a comprar algo é a imagem. E o que faz nós querer comprar é o sentimento que é gerado depois da imagem. Sim. Tanto que, na nossa xícara do Pramen, está escrito aqui uma frase que diz assim, as pessoas veem pelo que vê, mas ficam pelo que sentem. Primeiro passo, homem para com homem. Quando eu falo homem, eu estou falando entre homens e mulheres. A visão atrai. Depois só o comportamento emocional, a espiritualidade que vai fazer a pessoa se manter atraída. Muitas pessoas não estão se posicionando à venda porque elas não tiraram a venda dos olhos, e por não tirar a venda dos olhos, elas não conseguiram se enxergar. E por não conseguir se enxergar, elas não sabem falar de si mesmas. Veja bem quão profundo é isso. E quando nós falamos do Eu Me Vendo, o Kleber entrou numa loja de roupas, que eu chamo ainda de clínica de estilos. Ele conhecia o nosso trabalho e logo em seguida ele se sentiu incomodado em trocar sua nova roupagem. O Kleber passou por um rebranding, começou a reconstruir a sua imagem
para que ele viesse se posicionar na prateleira do mercado mundo, onde as pessoas estão comprando umas às outras pelo visual antes de tudo. E o que você pode me dizer, Kleber, da experiência que você teve desde o momento que você entrou pelaquela porta e o que você está vivenciando depois de ter trocado suas vestimentas? Ô Jackson, quando eu entrei naquela porta, eu vi que o meu visual, cara, era um negócio que não fazia sentido para vender o produto que realmente eu era. E, cara, eu sempre fiz muitas coisas. Sempre fui bom em muitas coisas. Mas a minha roupa sempre foi uma porcaria. A minha vestimenta sempre foi algo muito ruim. Sua apresentação A pessoal. minha apresentação pessoal era ruim. E não é que eu não ligava, mas eu não tinha conhecimento o quão diferente poderia ser se eu estivesse me posicionando, me vendo, me mostrando para as pessoas numa embalagem diferente. Uau. Porque quando você chega desarrumado em algum lugar, você vai em uma festa de casamento. Se você chegar lá com uma camisa fluorescente, um sapato, alguma coisa que está diferindo, está divergindo muito dos convidados, certamente você vai ser notado. E se você chegar também muito arrumado, certamente Também você será. vai ser notado. Só que pro bem. As pessoas vão parar e falar assim, nossa, olha, aquele rapaz lá tá bonito, hein? Tá arrumado, tá bem vestido, tá elegante. Ele tá aquém daquela situação. Uau. E eu sofri muito, porque eu vivia andando pra cima e pra baixo, de bermuda, chinelo, tênis verde, laranja, amarelo. Ó, só para vocês terem ideia, o dia que ele veio para a consultoria, onde nós viemos fazer a sessão, ele chegou com tênis verde, calça jeans, camiseta Amarela e blusa azul. e blusa azul. Ele estava o quê? Coberto. Tampou a nudez, tô indo embora. Só isso. E quando nós falamos que a vestimenta ela é o outdoor da nossa alma. Sim. A vestimenta é o outdoor da nossa alma e vocês podem até estar aí agora assistindo, imaginando que nós vamos falar de roupa. Roupa é apenas um convite para você se auto-imergir, que foi o que aconteceu com o Kleber. E aí, após essa transição de imagem e estilo... O que aconteceu? Eu até comentei com você hoje cedo. Falei, Jackson, até os meus amigos, que são homens, cara, falou, nossa, mas você tá elegante, você tá bonito, você tá diferente. Rapaz, pra um amigo seu que é homem, falar que você tá bonito, é uma quebra de paradigma muito grande. Exato, quebrar um protocolo. Quando um homem não aguenta e quebra o protocolo para falar assim, meu amigo, você tá bonito, desculpa aí, mas você está bonito. É porque você está bonito mesmo. E isso aí, o que acontece? A gente fica bem, porque você levanta, você já olha no espelho, aí você fala, pô, hoje eu tenho que acertar a roupa novamente. Você vai lá e pega no guarda-roupa a sua melhor roupa para você poder ir lá na padaria tomar aquele cafezinho. Você tá bem vestido. Todo mundo que tá te vendo sabe que você é um cara que se veste bem, que você é um cara atraente. Pessoas bonitas vendem mais. Dificilmente você vai entrar em uma agência bancária, fui bancário também. Dificilmente você vai entrar em uma agência bancária, vai ver alguém desarrumado. Tanto homem quanto mulher. Você pode prestar atenção. Dificilmente eles contratam pessoas feias. Não o rosto, mas pessoas mal vestidas. Exato. Então tem todo um protocolo. Você precisa estar bem. As pessoas precisam ver você com um ar de beleza para eles poderem se sentir atraídos e quererem ficar perto de você. Exato. Aí emenda-se na frase que nós falamos agora há pouco. As pessoas vêm pelo que vê e fica pelo que sente. É muito relativo o que é bonito e o que é feio para um e outro. Depende Sim. da visão de mundo de cada um. Sim. Mas eu costumo dizer sobre a beleza coletiva. A beleza coletiva é que, dependendo da veste que você está belo na periferia e você está belo na burguesia, você está belo para qualquer pessoa. E quando nós falamos de beleza coletiva, é nós que estamos nos posicionando para o palco, para os podcasts ou podcasts, nós que estamos nos posicionando como escritores, como palestrantes, como mentores, nós precisamos atingir essa beleza coletiva. Porque nosso público não é apenas os nichados. Nossa pretensão é fazer com que a nossa mensagem venha se estender, de ser disseminada para todas as tribos, línguas e nações. Porque até mesmo a mensagem que nós passamos sobre vestes, sobre finanças, não é um tema isolado. É um tema que abrange toda a sociedade e toda a humanidade. E quando nós vamos para o palco posicionados e todos puderem olhar e falar assim, que coisa gostosa de se ver. Como é bom olhar para ele. E eu costumo dizer também
que quem entende vai dar nomes. Vai dar o nome do tecido que você está usando. Vai dar o nome do terno que você está usando, qual estilo de sapato que você está usando. Vai ter nomenclatura. Mas quem não entende simplesmente vai pensar. Eu não sei o porquê, mas é gostoso olhar para esse cara. E quando ela gosta de estar vendo, ela também possivelmente gosta de estar ouvindo. E se ela gosta de estar ouvindo, ela também gosta do que você tem a oferecer. E se ela gosta do que você tem a oferecer, provavelmente ela vai comprar de você. Mas qual é o produto? Pode ser o tanto tangível, como vendo livros, ou como o conteúdo intangível, que é o conteúdo digital, vender conselho. Eu costumo dizer, Kleber, que no passado diziam assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Foi profético isso. Porque hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas, por não terem conselho, elas perecem. Entende? E hoje o produto mais caro que tem a ser vendido é o conselho. Eu vendo conselhos hoje. O que eu vendi pra você foi conselhos. Sim. A roupa veio depois. Primeiro veio o conselho. Só que pra você comprar o meu conselho, você viu algo em mim que fez você acreditar no conselho. Entende? Sim. E me conta pro pessoal aí qual foi o porquê que você escolheu fazer essa consultoria de imagem, justamente com o Jackson. O que você viu em todo o nosso ecossistema? O que fez você entrar na esteira do Pro, estar no Pro como coautor, como autor, escritor, e estar agora revestido? Ó, primeira vez que eu encontrei o Jackson foi em fevereiro de 2023, para ser mais preciso, no dia 26 de fevereiro. Você gravou a data. Sim, legal. eu havia feito uma corrida no Pior Ano da Sua Vida lá no Resort do Papo, e depois nós nos encontramos. Quem me levou até você foi o John Wick. Uau. Através dele eu te conhecia. E ali eu já vi que você fazia um trabalho diferente. Você olhava a loja ali, mas não era uma loja, só a loja. Tinha todo um trabalho por trás da loja, porque ele não queria me vender a calça, o sapato. Ele queria que eu vestisse a roupa para ver como que eu ficaria, se essa roupa ficaria boa para mim ou não. Então não é um cara que estava querendo vender, me empurrar, não. Era um cara que realmente estava preocupado na imagem que eu iria transmitir de acordo com a veste que eu estivesse vestindo. Exato. Então, esse daí foi o importante. Por que eu comprei o Jackson? Porque o Jackson é um cara que sempre anda alinhado. Então, não tem como. Se o Jackson fosse um cara que se vestisse pior do que eu ou igual a mim, provavelmente... As palavras não fariam sentido algum. Ele poderia falar o que quisesse, mas ele ia falar assim, faço o que eu faço e não faço o que eu vivo. Não. Ele faz o que fala e vive o que faz. Uau. Então funciona. Por quê? Ele me passou o valor de você ser uma pessoa bem apresentável. Uma pessoa bem apresentada abre portas. Onde você chega, você é notado. Você é notado por quê? Pela sua elegância, pelo eu me vendo, pela sua capacidade de produzir encantamento nas pessoas. Às vezes você pode ser o cara mais top do mundo. Se você estiver mal embalado, não vai funcionar, não vai virar. Isso aí não vende, isso aí não funciona, isso aí não atrai. Exato. Então, o Jackson me passou muito que era importante eu estar adequado, eu estar embalado de acordo com aquilo que o meu coração desejava que eu transmitisse para as pessoas. Eu tinha um desejo no meu coração, mas eu não sabia como fazer isso. Como fazer esse alinhamento. Eu tinha... eu teria o recurso para fazer tudo isso? Teria, mas... Sozinho? Só o recurso... Sem o conselho? Sem o conselho não resolve. Olha só que código poderoso. O recurso sem o conselho de nada vale. Eis a questão. Escolha primeiro o conselho e depois venha medir quais são os seus recursos, porque com um bom conselho, o pouco que você tem, você vai conseguir fazer muito. Sim. Conselho vale mais que dinheiro, conselho excede as vestimentas. O conselho, tanto que a palavra diz que na multidão dos conselhos, a sabedoria depende também de qual mesa que você vai se assentar. E quando nós falamos de imagem e estilo, existem duas vertentes. Tem a possibilidade de eu usar essa imagem para obter sucesso sadio, mas tem também como eu usar a beleza como uma armadilha. Sim. Tem muitas pessoas, aliás, quantos políticos que já roubaram o nosso Brasil. E detalhe, quando nós lembramos de engravatados, de ternos, muitas pessoas estão restritas a usar o traje, o costume, o ternos, enfim, por conta de lembrar de alguma experiência que teve com algum líder religioso que usava aquele traje e fez algo errado.
de um político que usava aquele traje. O que adianta? Elas começam a generalizar. O que adianta andar engravatado, engomadinho, sendo que por trás disso tem um lobo? Elas começam a generalizar e associar que a elegância que X e Y está usando é apenas para, como que eu posso dizer, persuadir, enganar e manipular. E eis aqui os pró-mens que estão levantando um movimento onde eles estão se revestindo. Eu vou explicar para vocês o que é se revestir. Se revestir vai muito além de se vestir e de se cobrir. Você já pegou esse site em alguma das vezes que eu estava falando ou eu posso repetir aqui? Pode repetir, por gentileza. Pessoal, vocês que estão acompanhando, não se trata de vestimenta, como eu falei. Tem 3 fases da roupa com o homem desde que o mundo é mundo, tá? A primeira fase, o homem se cobriu. A segunda fase, o homem se vestiu. A terceira fase, o homem se revestiu. E é nessa terceira fase que agora vamos entrar até em critérios escatológicos, que é o fim dos tempos, onde vários trechos na Bíblia, no final está dizendo revesti-vos, revesti com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o cinturão, revesti. Aquilo ali é espiritual, mas nós podemos trazer para o sentido material. Primeira fase do homem, ele levanta vendo que fez merda. Adão e Eva levanta percebendo que fez merda. Notou sua nudez e foram lá tecer folhas para se cobrir. Se você que está em casa agora pesquisar o que significa se cobrir, significa se esconder. Ela é associada a se cobrir, está associado com se esconder ou cobrir algo que não deseja ser mostrado. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Jesus vem na viração do dia. Adão, onde você estava? Ele, com medo e vergonha, diz: Senhor, percebi que eu estava nu, então me cobri. Ou seja, percebeu que estava nu, percebeu que fez merda e escondeu sua nudez com folhas. Aí vem o primeiro consultor de imagem de estilo, que é Deus, e prepara vestes de pele. Gênesis 3, leia inteiro, que você vai ver essa passagem falando que Jesus, enfim, são o mesmo. Deus prepara vestes de peles e os vestem. Pausa na cena. Cobrir é diferente de vestir. A pergunta que eu te faço agora: você está coberto ou você está vestido? E qual é o homem vestido, Kleber? O homem vestido é aquele que pegou algo que é melhor, já não está de qualquer jeito, ele colocou uma veste, só que agora ele começa a dar sentidos com muita vaidade para cima dessas vestes. Eu só serei alguém se eu estiver usando tal marca. Eu só serei alguém se eu estiver usando aquele terno de 10 mil reais da marca X. E por fim ele começa a incluir a vaidade em cima da vestimenta. E fica, como que eu posso dizer, fica doentio. As pessoas associam que estão bem vestidas conforme o preço que pagaram ou a marca que usam. E agora, na terceira fase, quebra tudo que você viu sobre se cobrir, quebra tudo que você viu sobre se vestir. E agora vamos ver o que é ser revestido. Revestido é quando você se para frustrado. Quem eu sou? Para que eu vim nesse mundo? Você já teve essa crise, Kleber, de alguma vez perguntar: para que eu estou aqui? Para que eu vim aqui? Algum dia você já parou para se questionar? Se você for colocar na ponta do lápis, praticamente todos os dias você se pergunta. Todos os dias. Todos os Então, dias. quando o homem se choca consigo mesmo e começa a perguntar: para que eu nasci? Principalmente quando você amanhece um dia resolvendo diversos problemas, ou não resolvendo esses problemas e vai se acumulando, e uma tristeza bate forte, e você começa a se perguntar: ó Deus, ó céus, o que eu vim fazer aqui? Ninguém me ama, ninguém me quer. Quando você começa a ter choques consigo mesmo, é algo que a alma está cobrando. E ao longo do tempo, dentro da clínica de estilo, eu entendi que quando eu trocava algo fora na vestimenta do homem, ele começava a se olhar e sorrir para si mesmo. E quando essa satisfação emanava nos teus olhos e ele sorria, ela internalizava e aquele estado de tristeza passava. Foi o que nós damos o nome de beleza cíclica. Mudou algo fora e ela internalizou. E depois que internaliza, o que acontece? Ela externaliza. Esse homem que soube como cobrir a alma, e agora ele cobriu o corpo, ele está revestido, porque o vem de repetir o processo. Revestir. Vestir é uma coisa. E revestir é outra coisa. Deus, depois, na terceira fase do homem, ele reveste o homem. Coloca o capacete da salvação. Capacete por quê? Vamos associar aí? Proteger a mente. Cinturão. A vestimenta.
Então ele começou a revestir o homem. O homem revestido é aquele que sabe quem é dentro e agora sabe externar isso de forma eloquente e sábia para fora. Torno a perguntar. Você está coberto, vestido ou revestido, Kleber? Com a graça de Deus, revestido. Uau, uau, uau. Podem observar que por estar revestido, novas habilidades foram aflorando. Entre elas, o Kleber nunca tinha escrevido um livro. Entre elas, o Kleber nunca tinha feito ainda um podcast. Sim. E olha só, quando essa beleza externa internalizou e depois que internalizou, jogou pra fora, o que que aconteceu? Pega aí, Kleber. Mostra só o que nasceu de uma simples, entre aspas, trocas de vestes. Nasceu, então, o livro do Kleber. Agora ele tem uma patente de escritor. É verdade. Conclui. Isso é gostoso, hein? De verdade. Cara, é algo que era inimaginável no meu ponto de vista. Sempre tive o desejo de poder colaborar e ajudar no crescimento das pessoas. Tanto que quando eu entrei no banco, a minha maior vontade era ensinar as pessoas a poder trabalhar. Eu trabalhava com empresas, era ensinar o empresário a poder administrar e gerir o seu recurso. Passaram-se 3 meses, cara, eles não queriam aprender, eles só queriam dinheiro. Aí você acaba que você desiste, porque quem tem que querer é quem está precisando. Aí ele não precisa de aprendizado, ele acha que não precisa de aprendizado, ele acha que precisa de dinheiro. Você dá o dinheiro pro cara, você empresta dinheiro pro cara, daí 3 meses ele volta pedindo novamente. Por quê? O dinheiro já foi. E ele conseguiu produzir alguma coisa com o dinheiro dele? Não. Ele só produziu mais dívidas, ele só produziu mais dor de cabeça. E esse desejo que eu tinha no meu coração, ele veio agora com o lançamento desse livro, que será em breve, né, Jackson? Será em breve. Então, Mas vocês estão vendo de forma inédita, porque é a primeira vez que você está apresentando ele. Isso, desembalamos ele aqui agora. Uau. É um filho que está nascendo. Descreve para as pessoas qual é o sentimento de pegar um livro em mãos, ver palavras suas aí escritas e saber que agora, se você zerasse a tua jornada de vida, esse livro continuaria com as suas palavras, porque as palavras não morrem. Esse livro aqui, o que ele representa para mim? Na minha missão. Quando eu partir, o que vai ficar? Vai ficar o legado. Qual que é o legado que eu vou deixar? O que eu vou deixar de bom para as pessoas? Porque eu vim na Terra trabalhar, gastar, prosperar, comprar, criar meus filhos, tudo. É uma coisa. Mas e aí? Você morreu, daí uma semana, ninguém lembra mais que você morreu. O que eu deixei de bom para as pessoas que ficaram aqui na Terra? Porque enquanto Jesus não voltar, nós não sabemos quanto tempo as pessoas irão habitar por aqui. Exato. Então, nesse livro, que foi um desejo no meu coração que surgiu e que agora se concretizou, eu vou poder deixar um ensinamento que, se eu tivesse recebido com meus 15 anos de idade, que na época eu recebia um salário mínimo, Jackson, para estudar. Hoje, a maioria das pessoas pagam mais de um salário, às vezes, para o filho de 15 anos estar na escola particular, para poder receber um ensino de qualidade. Eu recebia um salário mínimo. Mas por não ter conhecimento, não ter instrução, não ter tido um livro desse na minha época que me ajudasse a pensar no longo prazo, eu só gastava. Então, você recebeu, você fica lá 30 dias esperando para chegar o salário. Aí você recebe o salário, com 2, 3 dias você derrete ele. E aí? Você fica mais 27 dias esperando. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se alguém tivesse passado para mim 25 anos atrás, minha situação seria outra. E as pessoas que estão ao meu entorno seriam outras também, porque eu teria transbordado isso na vida dos outros. Então, esse livro é uma forma do quê? De transbordar, de ajudar as pessoas, de ajudar as crianças que hoje estão em lares, que os pais normalmente ficam o dia todo fora para poder trabalhar e colocar o pão nosso de cada dia na mesa. E o filho muitas das vezes fica jogado numa escola o dia todo. Às vezes o pai chega cansado, o pai e a mãe chega cansado, não tem oportunidade nem de dar aquele afeto, aquele carinho. Essa criança que não recebe o carinho, ela vai poder ofertar o carinho quando ela tiver adulta e ela tiver os filhos dela? Não vai. Não é porque ela não quer, porque ela é ruim. Não, porque ela não recebeu. E assim é o conhecimento que hoje, através do livro, eu vou conseguir deixar para os que vierem não sofrerem o que eu sofri, o que muitos de meus amigos sofreram, porque no meu círculo de amizade, 98% é desse jeito. Foi desse jeito. Então, e não só no seu ciclo de amizades, mas como na geral. Isso é um problema, vamos dizer que generalizado
né? Você está trazendo uma solução que foi o seu problema no passado. Sim. Como um certo dito popular que está sendo muito atual falado, seus bloqueios têm intimidade com seus propósitos. Eu estendo esse ditado e digo, seus processos, seus problemas têm intimidade com seus propósitos. E Porque é verdade. muitas vezes nós perguntamos por que eu tive que passar por aquilo, por que eu tive que passar por certas provações. E esse questionamento pode nos dar duas vias. Por que aconteceu comigo? E a outra pergunta é, para que aconteceu comigo? O porquê aconteceu comigo vai sempre nos posicionar a terceirizar culpas. O porquê vai fazer com que nós venhamos nos posicionar como coitados, entende? Sim. Nós vamos nos vitimizar. Já quando nós perguntamos para que aconteceu comigo, aí nós entendemos, epa, se eu estou passando por essa treta é porque eu posso também ter habilidades para tratar essa treta, e tratando essa treta eu vou gabaritar esse assunto, e tratando esse assunto eu vou dominar sobre ele, e eu poderia escrever, subir no palco e falar com muita propriedade sobre esse assunto. Sim. Então, quando você escreve um livro sobre finanças, sobre a cultura comportamental de lidar com os números, é porque você teve que passar por coisas que o seu próximo não vai precisar passar. Foi o que Cristo fez por nós. Ele passou por algo para que eu e você não viesse passar. Sim. Então, esse insight significa que pegue suas provações, entenda quais são os propósitos que estão por trás delas, porque tenha certeza que, como a palavra diz, tudo vai acabar contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha só, você acaba sendo um dos salvadores da humanidade. Sim. Quando nós escrevemos o livro Promen, nós passamos a ser também salvador da humanidade, estendendo aquilo que Cristo fez, fala para nós sermos imitadores dele. E no que você está imitando Cristo? Porque eu passei por provações, e essas provações foram jogadas dentro de um liquidificador, batidas, e eu fiz suco com isso, cara. Eu fiz um suco, fiz mousse, fiz muitos derivados. Eu bebi, eu mastiguei. Muitos derivados. E para finalizar esse podcast, nós vamos falar também... O Kleber, eu falei da autoria dele, mas não falei que anteriormente ele entrou como coautoria no livro Promen. Está aqui. Encontra você aí, Kleber. Mostra aí como que tá. Encontra você do Promen. O Promen foi um livro que nasceu dentro do nosso movimento, dentro da loja. E olha o cara aí, ó. Ele primeiro começou como coautor dentro do nosso livro. Passou pelo processo de revestimento, como nós falamos. E desde então nasceu o livro dele solo. E o Promen está associado com o quê? O Prodcast. Por isso que está aqui escrito Pro. Dentro desse Pro, existem os propósitos, existem os processos, existem os problemas. E eu sempre procuro falar primeiro nas nossas imersões sobre quais são os seus problemas. Porque se você tem diversos problemas, em tudo dá graças, não é? Sim. Dê graças por eles, porque Deus está te dando matérias na faculdade da vida. Sim. Que você gabaritando esses problemas, você vai ter o quê? Livros. Você vai ter soluções para as pessoas. Soluções para as pessoas. E você vai estar também sendo um dos salvadores dessa humanidade. Nós somos pagos para resolver problemas, Nós somos pagos. Quanto mais difíceis, melhor. Então, olha só. Vestido, não. Revestido, sim. Revestido, sim. Revestidos de toda a glória, revestidos de poder, revestidos de unção, para continuar vivendo essa jornada pró que tanto pregamos. E para vocês que querem conhecer mais sobre o movimento Promen, vocês vão entrar lá no Eu Sou Jackson Marques. O Eu Me Vendo está lá dentro. E agora também fiquem atentos que nós vamos lançar nas redes sociais o tão esperado lançamento do Kleber Sestari. E para fazer o desfecho, se despede aí das pessoas deixando uma frase, Kleber. Vamos lá. Vamos nos despedir. É uma bênção estar aqui conversando com o Jackson, passando por esse momento maravilhoso, aprendendo que todos os processos, os produtos, os projetos, os promens, tudo isso gera conexão. Conexão hoje é vida. Então todos nós estamos entrelaçados. O que eu deixo de mensagem para as pessoas? Se conectem uns aos outros para poder levar a sua mensagem, entregar um pouquinho daquilo que você conhece para ajudar alguém que está precisando, que às vezes você acha que você
não pode ajudar as pessoas com o pouquinho que você tem? Se você pegar na palavra, Pedro, com a pouca fé que ele teve, ele andou sobre as águas. Então, o nosso pouco com Deus é muito. Então, o que você tem, entrega de coração. E aí, quem vai te retribuir, quem vai te dar o presente é Deus. Uau! É isso aí que eu deixo. Ficamos por aqui. Esse foi o primeiro podcast gravado ineditamente para vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Segue aí no canal e tamo junto. Vem com a gente ser pró também. Um abraço.